O inglês é cada vez mais usado hoje em dia, sendo uma das principais línguas para interação na internet. Pensando nisso, eu vou criar um perfil e um avatar virtual para ajudar com o que vamos aprender. Para construir o perfil online, o vocabulário relacionado ao estilo de vida é importante. Para o preenchimento desse perfil, também é importante conhecer o vocabulário que descreve a personalidade e outros aspectos relacionados à cultura. Vou preencher o perfil desta forma. As a typical Brazilian, I am usually talkative and open, but I tend to be more quiet and reserved with foreign friends. Além disso, a internet também é um ambiente de muitas discussões atuais relevantes. Por isso, conhecer expressões como prejudice, racial hatred, to speak out against e to empower facilita a participação nessas discussões. Para conseguir argumentar sobre esses assuntos, é importante promover a coesão em nossos textos. Vamos ver alguns articuladores do inglês que podemos utilizar para fazer essa coesão. O because apresenta valor semântico de causa ou explicação. Já outros articuladores são usados para a exemplificação, como for example e such as. Por fim, a ideia de contraste é representada por although e even though, ou então despite e in spite of, ou ainda pela conjunção whereas. Outro conhecimento importante ao se comunicar na internet diz respeito às formas verbais present perfect simple e continuous, que são muito utilizadas na interação com outras pessoas. O present perfect simple é usado para expressar uma ação ou evento concluído que tem alguma relação com o presente. Podemos utilizá-lo, por exemplo, para falar de ações consideradas recentes. My mother has invited me to go with her to the Catholic Church. Também usamos esse tempo verbal para expressar que algo aconteceu um determinado número de vezes em um intervalo de tempo que vai até o presente. I haven't had lunch 4 times this week. Ele ainda é utilizado para enfatizar uma ideia de conquista ou realização. I'm glad that I've learned how to make beans in the Brazilian style. Por fim, é empregado quando se quer enfatizar o fato de que a ação acabou de acontecer. Have you just come back from a soccer stadium? Já a forma contínua também é empregada para expressar uma ação que teve início no passado e se estende até o presente, mas implica um tipo diferente de ênfase, normalmente na atividade em si e não no resultado. It has been snowing a lot since last Monday. Mas atenção, porque quando um verbo se encaixa na categoria de state verbs, ele não é empregado na forma contínua. Os principais exemplos desse tipo de verbo são aqueles que indicam emoções, processos abstratos, posse e sentidos. Além desse uso virtual, tudo o que vimos aqui será essencial quando você for falar inglês também fora desse ambiente. Por isso, se aprofunde nesses tempos verbais e pesquise ainda mais vocabulário. So, enjoy your studies. See you! O inglês é cada vez mais usado hoje em dia, sendo uma das principais línguas para interação na internet. Pensando nisso, eu vou criar um perfil e um avatar virtual para ajudar com o que vamos aprender. Para construir o perfil online, o vocabulário relacionado ao estilo de vida é importante. Para o preenchimento desse perfil, também é importante conhecer o vocabulário que descreve a personalidade e outros aspectos relacionados à cultura. Vou preencher o perfil desta forma. As a typical Brazilian, I am usually talkative and open, but I tend to be more quiet and reserved with foreign friends. Além disso, a internet também é um ambiente de muitas discussões atuais relevantes. Por isso, conhecer expressões como prejudice, racial hatred, to speak out against e to empower facilita a participação nessas discussões. Para conseguir argumentar sobre esses assuntos, é importante promover a coesão em nossos textos. Vamos ver alguns articuladores do inglês que podemos utilizar para fazer essa coesão. O because apresenta valor semântico de causa ou explicação. Já outros articuladores são usados para a exemplificação, como for example e such as. Por fim, a ideia de contraste é representada por although e even though, ou então despite e in spite of, ou ainda pela conjunção whereas.
Outro conhecimento importante ao se comunicar na internet diz respeito às formas verbais Present Perfect Simple e Continuous, que são muito utilizadas na interação com outras pessoas. O Present Perfect Simple é usado para expressar uma ação ou evento concluído que tem alguma relação com o presente. Podemos utilizá-lo, por exemplo, para falar de ações consideradas recentes. My mother has invited me to go with her to the Catholic Church. Também usamos esse tempo verbal para expressar que algo aconteceu um determinado número de vezes em um intervalo de tempo que vai até o presente. I haven't had lunch 4 times this week. Ele ainda é utilizado para enfatizar uma ideia de conquista ou realização. I'm glad that I've learned how to make beans in the Brazilian style. Por fim, é empregado quando se quer enfatizar o fato de que a ação acabou de acontecer. Have you just come back from a soccer stadium? Já a forma contínua também é empregada para expressar uma ação que teve início no passado e se estende até o presente, mas implica um tipo diferente de ênfase, normalmente na atividade em si e não no resultado. It has been snowing a lot since last Monday. Mas atenção, porque quando um verbo se encaixa na categoria de state verbs, ele não é empregado na forma contínua. Os principais exemplos desse tipo de verbo são aqueles que indicam emoções, processos abstratos, posse e sentidos. Além desse uso virtual, tudo o que vimos aqui será essencial quando você for falar inglês também fora desse ambiente. Por isso, se aprofunde nesses tempos verbais e pesquise ainda mais vocabulário. So, enjoy your studies. See you! O senso comum nos diz que a família é a base de tudo. Concordando ou não, temos que reconhecer que é nela que construímos as nossas memórias mais antigas e nossa relação com o passado. No inglês, para falar de uma ação que ocorreu antes de outra no passado, usamos o Past Perfect Simple. Por exemplo, a frase I had studied English before my family moved to New York sugere que a ação de estudar aconteceu antes da ação de se mudar para Nova York, apesar de as duas terem acontecido no tempo passado. É verdade que nem sempre o convívio em família é fácil. Para expressar essas e outras situações, podemos usar os advérbios de intensidade. Por exemplo, na frase My family is extremely noisy because it's pretty big, os advérbios extremely e pretty servem para intensificar, respectivamente, os adjetivos noisy e big. Normalmente, os advérbios de grau e de intensidade são utilizados antes dos verbos e dos adjetivos, para intensificar uma ação ou qualidade. Outra maneira de se comunicar usando o tempo no passado é através do Past Perfect Continuous, que descreve ações que começaram no passado e continuaram acontecendo durante certo período de tempo no passado. A frase Before moving out of my parents' house, I had been living in the same neighborhood for almost 10 years. É um bom exemplo de uso do Past Perfect Continuous, pois expressa uma ação contínua ocorrida no passado antes de outra ação começada e terminada no passado. Esse tempo é constituído dos verbos auxiliares had e been e do verbo principal no gerúndio. No caso de uma negação, acrescentamos a palavra not, após o verbo auxiliar had, e nas frases interrogativas, o auxiliar had vem antes do sujeito. Normalmente, o uso do Past Perfect Continuous é acompanhado de expressões que indicam o período que durou a ação expressa pelo verbo, como for, since, all day long e my whole life. Após aprender esses dois tempos verbais que são relativamente similares, você pode ter ficado um pouco confuso sobre quando usar um ou outro, certo? Enquanto o Past Perfect Simple é usado para expressar uma ação pontual ocorrida antes de outra também no passado, o Past Perfect Continuous é usado para expressar uma ação contínua que terminou no passado antes de outra ação. Outra construção importante para falar do passado é used to, empregada para expressar hábitos antigos que já não são mais praticados. Por exemplo, na frase When I was a child, I used to play a piano. Ou ainda, when I was younger, I used to go to my uncle's house. Viu como saber os tempos verbais no passado é importante? Inclusive, é fundamental para organizar suas memórias familiares na hora de falar inglês.
Mas a discussão não acaba por aqui. Que tal estudar mais um pouco dos tempos verbais em inglês para se aprofundar melhor no assunto? Enjoy your studies. See you! O senso comum nos diz que a família é a base de tudo. Concordando ou não, temos que reconhecer que é nela que construímos as nossas memórias mais antigas e nossa relação com o passado. No inglês, para falar de uma ação que ocorreu antes de outra no passado, usamos o Past Perfect Simple. Por exemplo, a frase I had studied English before my family moved to New York sugere que a ação de estudar aconteceu antes da ação de se mudar para Nova York, apesar de as duas terem acontecido no tempo passado. É verdade que nem sempre o convívio em família é fácil. Para expressar essas e outras situações, podemos usar os advérbios de intensidade. Por exemplo, na frase My family is extremely noisy because it's pretty big, os advérbios extremely e pretty servem para intensificar, respectivamente, os adjetivos noisy e big. Normalmente, os advérbios de grau e de intensidade são utilizados antes dos verbos e dos adjetivos, para intensificar uma ação ou qualidade. Outra maneira de se comunicar usando o tempo no passado é através do Past Perfect Continuous, que descreve ações que começaram no passado e continuaram acontecendo durante certo período de tempo no passado. A frase Before moving out of my parents' house, I had been living in the same neighborhood for almost 10 years. É um bom exemplo de uso do Past Perfect Continuous, pois expressa uma ação contínua ocorrida no passado antes de outra ação começada e terminada no passado. Esse tempo é constituído dos verbos auxiliares had e been e do verbo principal no gerúndio. No caso de uma negação, acrescentamos a palavra not, após o verbo auxiliar had, e nas frases interrogativas, o auxiliar had vem antes do sujeito. Normalmente, o uso do Past Perfect Continuous é acompanhado de expressões que indicam o período que durou a ação expressa pelo verbo, como for, since, all day long e my whole life. Após aprender esses dois tempos verbais que são relativamente similares, você pode ter ficado um pouco confuso sobre quando usar um ou outro, certo? Enquanto o Past Perfect Simple é usado para expressar uma ação pontual ocorrida antes de outra também no passado, o Past Perfect Continuous é usado para expressar uma ação contínua que terminou no passado antes de outra ação. Outra construção importante para falar do passado é used to, empregada para expressar hábitos antigos que já não são mais praticados. Por exemplo, na frase When I was a child, I used to play a piano. Ou ainda, when I was younger, I used to go to my uncle's house. Viu como saber os tempos verbais no passado é importante? Inclusive, é fundamental para organizar suas memórias familiares na hora de falar inglês. Mas a discussão não acaba por aqui. Que tal estudar mais um pouco dos tempos verbais em inglês para se aprofundar melhor no assunto? Enjoy your studies. See you! Hello! Sorry, I can go to your house now. I'm playing the new game Seed of the Future. I'm addicted. Me too. Will you help me to pass the second mission? It's hard. I will be helping you tonight. Você sabe a diferença entre essas frases? Will help e will be helping? No primeiro exemplo, o que se expressa é a intenção de ajudar, o que não necessariamente foi programado, enquanto que no segundo, a ação de ajudar já foi arranjada. O Future Continuous pode ser utilizado em diversas situações, como na do nosso exemplo inicial. Outro uso é para indicar a estimativa de que uma ação ou evento deve se iniciar antes de um momento no futuro e continuar. For example,
The game City of the Future estimates that 66% of the global population will be living in cities by 2050. Quando usado em frases interrogativas, o Future Continuous é uma forma de perguntar polidamente informações sobre o futuro. Will you be having dinner with us tomorrow? Por fim, ainda é usado para falar de eventos que já acontecem com frequência e que se espera que continuem no futuro. Tomorrow is Saturday, so I will be playing with Joe. Where are you? I can't win without you. It drives me crazy. Relax, in 2 hours I will already have arrived. O Future Perfect Simple é sempre usado para indicar uma ação concluída antes de um momento no futuro. Já o Future Perfect Continuous pode ser usado em mais de um caso, como para indicar uma ação em andamento em um dado momento no futuro. It is about the game rules you will have been following. Ou então, para expressar algo que se supõe que esteja acontecendo no presente. E ainda para expressar algo que se supõe que estivesse acontecendo no passado. The game creator will have been considering if this world could ever exist. Be patient. I know I haven't gone yet. When I finish this level of the game, I will help you. Jogos são uma boa forma de praticar seu inglês, mas tente não se viciar como essas duas aí. Reserve um tempo para aprofundar os seus estudos no que vimos, e ainda pesquise sobre adverbs of place, adjective phrases e as conjunções by the time, until e in case. Eu vou ficando por aqui. So, enjoy your studies. See you next time. Hello. Sorry, I can go to your house now. I'm playing the new game City of the Future. I'm addicted. Me too. Will you help me to pass the second mission? It's hard. I will be helping you tonight. Você sabe a diferença entre essas frases? Will help e will be helping? No primeiro exemplo, o que se expressa é a intenção de ajudar, o que não necessariamente foi programado, enquanto que no segundo, a ação de ajudar já foi arranjada. O Future Continuous pode ser utilizado em diversas situações, como na do nosso exemplo inicial. Outro uso é para indicar a estimativa de que uma ação ou evento deve se iniciar antes de um momento no futuro e continuar. For example, the game City of the Future estimates that 66% of the global population will be living in cities by 2050. Quando usado em frases interrogativas, o Future Continuous é uma forma de perguntar polidamente informações sobre o futuro. Will you be having dinner with us tomorrow? Por fim, ainda é usado para falar de eventos que já acontecem com frequência e que se espera que continuem no futuro. Tomorrow is Saturday, so I will be playing with Joe. Where are you? I can't win without you. It drives me crazy. Relax, in 2 hours I will already have arrived. O Future Perfect Simple é sempre usado para indicar uma ação concluída antes de um momento no futuro. Já o Future Perfect Continuous pode ser usado em mais de um caso, como para indicar uma ação em andamento em um dado momento no futuro. It is about the game rules you will have been following. Ou então, para expressar algo que se supõe que esteja acontecendo no presente. E ainda para expressar algo que se supõe que estivesse acontecendo no passado. The game creator will have been considering if this world could ever exist. Be patient. I know I haven't gone yet. When I finish this level of the game, I will help you. Jogos são uma boa forma de praticar seu inglês, mas tente não se viciar como essas duas aí. Reserve um tempo para aprofundar os seus estudos no que vimos, e ainda pesquise sobre adverbs of place, adjective phrases e as conjunções by the time, until e in case. Eu vou ficando por aqui. So, enjoy your studies. See you next time. Agora não é a hora de apoiar para baixo, porque os impactos da mudança climática estão tocando para baixo em todo lugar que olhamos. Agora é hora de
pisar para cima e avançar. Por exemplo, estamos trabalhando com cientistas líderes mundiais em pesca para escalar para cima as soluções no mercado global de frutos do mar. Nossa, que sufoco! Você viu aquilo? Como é que eu fui capaz de traduzir back down como apoiar para baixo? E ainda por cima num painel tão importante para o comércio internacional brasileiro? E não foi só o back down. Eu também traduzi errado outros phrasal verbs que havia no discurso. Essa construçãozinha gramatical sempre me pega de surpresa. Mas assim não dá mais. O meu trabalho exige que eu tenha essas coisas na ponta da língua. Eu tenho que rever esse assunto já. Não tenho mais desculpa. Os phrasal verbs são estruturas formadas pela união de duas palavras, o verbo mais uma partícula, que em geral é uma preposição ou um advérbio. Por exemplo, em back down, touchdown, step up e scale up, a estrutura é sempre a mesma, um verbo seguido de um advérbio. Separadas, cada uma dessas palavras tem sentidos diferentes. Sozinhos, o verbo back significa apoiar e o advérbio down, para baixo. Mas, quando essas mesmas palavras se juntam, elas ganham um significado totalmente diferente. Então, interpretando back down como um phrasal verb, seu sentido não é apoiar para baixo, mas sim recuar. E não são apenas os advérbios down e up que formam os phrasal verbs. Eles também podem ser compostos pelos advérbios away e back e pelas partículas in, out, on, off, by, through, about, along, over, forward, round e around. Bom, acho que agora estou mais segura em relação aos phrasal verbs. O que me chateia é que eu errei a tradução justo num painel sobre mudanças climáticas. E esse é um assunto sobre o qual nós precisamos saber argumentar, já que algumas pessoas questionam que esse processo ameace a nossa existência na Terra e que seja resultado de ações humanas. Sempre que precisamos defender um ponto de vista, devemos apresentar argumentos. E para isso, podemos utilizar os conectivos argumentativos. Em inglês, argumentative connectors. E assim como ocorre com os phrasal verbs, os argumentative connectors também podem melhorar a nossa produção textual, porque eles ajudam a deixar mais claras as relações que estabelecemos entre as ideias. Diferentes tipos de argumentative connectors servem para alcançar efeitos distintos. Para dar ênfase, podemos utilizar os conectivos as matter of fact ou indeed. Para expressar oposição, podemos utilizar but, however ou nevertheless. Para estabelecer uma relação de consequência, podemos utilizar because, therefore ou thus. Além desses, há conectores que expressam adição, exemplificação, concessão, comparação e passagem de tempo. Bom, relembrar isso já é um começo. Mas como será que eu posso fazer para conhecer mais argumentative connectors e phrasal verbs? Acho que abrir um livro de gramática e tentar memorizar sem ter um contexto não é a melhor estratégia. Ainda assim, ficar por dentro do maior número possível desses recursos gramaticais é essencial. Talvez o melhor jeito seja aprender lendo e ouvindo coisas em inglês, certo? Ótima desculpa para botar meus filmes em dia. Vou aproveitar isso para relaxar depois desse dia de trabalho tenebroso. Você poderia fazer o mesmo e, com a ajuda das legendas, ficar de olho em argumentative connectors e phrasal verbs. O que acha? Então, bons estudos e até a próxima! Agora não é a hora de apoiar para baixo, porque os impactos da mudança climática estão tocando para baixo em todo lugar que olhamos. Agora é hora de
pisar para cima e avançar. Por exemplo, estamos trabalhando com cientistas líderes mundiais em pesca para escalar para cima as soluções no mercado global de frutos do mar. Nossa, que sufoco! Você viu aquilo? Como é que eu fui capaz de traduzir back down como apoiar para baixo? E ainda por cima num painel tão importante para o comércio internacional brasileiro? E não foi só o back down. Eu também traduzi errado outros phrasal verbs que havia no discurso. Essa construçãozinha gramatical sempre me pega de surpresa. Mas assim não dá mais. O meu trabalho exige que eu tenha essas coisas na ponta da língua. Eu tenho que rever esse assunto já. Não tenho mais desculpa. Os phrasal verbs são estruturas formadas pela união de duas palavras, o verbo mais uma partícula, que em geral é uma preposição ou um advérbio. Por exemplo, em back down, touchdown, step up e scale up, a estrutura é sempre a mesma, um verbo seguido de um advérbio. Separadas, cada uma dessas palavras tem sentidos diferentes. Sozinhos, o verbo back significa apoiar e o advérbio down, para baixo. Mas, quando essas mesmas palavras se juntam, elas ganham um significado totalmente diferente. Então, interpretando back down como um phrasal verb, seu sentido não é apoiar para baixo, mas sim recuar. E não são apenas os advérbios down e up que formam os phrasal verbs. Eles também podem ser compostos pelos advérbios away e back e pelas partículas in, out, on, off, by, through, about, along, over, forward, round e around. Bom, acho que agora estou mais segura em relação aos phrasal verbs. O que me chateia é que eu errei a tradução justo num painel sobre mudanças climáticas. E esse é um assunto sobre o qual nós precisamos saber argumentar, já que algumas pessoas questionam que esse processo ameace a nossa existência na Terra e que seja resultado de ações humanas. Sempre que precisamos defender um ponto de vista, devemos apresentar argumentos. E para isso, podemos utilizar os conectivos argumentativos. Em inglês, argumentative connectors. E assim como ocorre com os phrasal verbs, os argumentative connectors também podem melhorar a nossa produção textual, porque eles ajudam a deixar mais claras as relações que estabelecemos entre as ideias. Diferentes tipos de argumentative connectors servem para alcançar efeitos distintos. Para dar ênfase, podemos utilizar os conectivos as matter of fact ou indeed. Para expressar oposição, podemos utilizar but, however ou nevertheless. Para estabelecer uma relação de consequência, podemos utilizar because, therefore ou thus. Além desses, há conectores que expressam adição, exemplificação, concessão, comparação e passagem de tempo. Bom, relembrar isso já é um começo. Mas como será que eu posso fazer para conhecer mais argumentative connectors e phrasal verbs? Acho que abrir um livro de gramática e tentar memorizar sem ter um contexto não é a melhor estratégia. Ainda assim, ficar por dentro do maior número possível desses recursos gramaticais é essencial. Talvez o melhor jeito seja aprender lendo e ouvindo coisas em inglês, certo? Ótima desculpa para botar meus filmes em dia. Vou aproveitar isso para relaxar depois desse dia de trabalho tenebroso. Você poderia fazer o mesmo e, com a ajuda das legendas, ficar de olho em argumentative connectors e phrasal verbs. O que acha? Então, bons estudos e até a próxima!